Você sabia que a maioria dos estudantes morrem de medo de apresentar o TCC? Você quer saber por que as pessoas têm esse medo? E você quer saber como controlar o medo, como perder o medo de apresentar o TCC? Então assiste essa live até o final. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo. Boa noite, galera. Estamos começando mais um Pergunta pra Profa, nosso encontro de toda terça-feira, hoje em um horário diferente. Começamos às 19h30, mas nosso horário é sempre às 19h, tá? Então vamos entrando aqui. Quem é novato, já coloca aí, novato. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Cosmo. Samara, Jadson, boa noite, Duda, já chegou aqui a nossa convidada super especial. Hoje a gente tem um tema, eu abri uma caixinha de pergunta algumas semanas atrás, eu perguntei assim, qual que é o seu maior medo em relação ao TCC? E aí a maioria das respostas, acho que 70% das respostas falaram que o maior medo era relacionado à apresentação do TCC. E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Olha aí, o Moi já chegou, Flávia é novata, que mais? Stephanie novata, Decinha, sejam bem-vindos, Jadson. Então, hoje o tema da live de hoje é como perder o medo e a vergonha de apresentar o TCC. A gente vai ter uma participação mais que especial de uma convidada especialista em oratória, que é a Duda. Já vou chamar ela aqui para a gente começar esse bate-papo e trazer para vocês, tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Convidei. Ai, a Jaqueline já tá com medo aí. Quem aí só de pensar em apresentar o TCC, só de pensar já tá morrendo de medo. Coloca aí eu. Boa noite, Duda! Que bom ter você aqui! Ei, boa noite! Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certinho. Certinho? Que bom! Oh, isso, tá me ouvindo direitinho aí? Aqui tá tranquilo, show! Tá, obrigada por ter aceito o convite, tá? Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Hoje a gente vai trazer aqui pro pessoal um pouquinho sobre a tua experiência mais em oratória, vai falar sobre medo, sobre vergonha, quais são as causas disso, né? O que é que caracteriza esse medo, como é que a gente pode controlar. Vamos aqui dar umas dicas geral pra galera, tá certo? Se você quiser se apresentar aí, eu vou deixar ficar à vontade, tá bom? Perfeito! Boa noite, gente! Eu sou a Duda, Maria Eduarda, né? Mas todo mundo me chama de Duda, aqui eu sou conhecida como Duda também, então é Duda para vocês. Eu estudo oratória desde 2016, então faz aí 5 anos que eu estudo oratória já, de forma profunda, de forma direcionada. E eu comecei a estudar oratória principalmente porque eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Mas ao mesmo tempo, mesmo sendo extrovertida e comunicativa, eu tinha muito problema de insegurança. E eu não conseguia, dessa forma, passar o meu potencial real para as pessoas. Então, eu era extrovertida, eu conseguia conversar, mas quando chegava o momento de eu dar uma opinião, defender um ponto de vista, realmente apresentar uma coisa séria, eu não me sentia boa o suficiente. Então, por exemplo, uma coisa que eu uso sempre como uma forma de mostrar o quão insegura eu era, falaram que tá com eco. Tá com eco aí, pessoal? Pra mim tá só um ruído no final, assim, mas tá bem tranquilo. Coloca aí pra gente. O pessoal tá falando que tá com eco. Eu vou sair rapidinho, então, e entro de novo. Tá joia, então. Tá bom, então. Então, olha só, pessoal. A maioria dos estudantes tem medo de apresentar o TCC. E esse medo está relacionado a alguns fatores. O primeiro deles é que, no fundo, você não tem medo de apresentar o TCC. Você tem medo de falar em público. E você tem medo das outras complicações que isso pode... o que pode acontecer, né? Que a apresentação do TCC pode implicar, certo? Então, por exemplo, você tem medo de esquecer a sua fala, você tem medo de gaguejar, você tem medo de travar lá na hora, né? Tem gente que tem medo até de ter um
aí tem medo de ter algo mais sério. Tá? Então, o medo de apresentar o TCC geralmente está relacionado ao medo de falar em público, que é isso que a gente vai tratar aqui com a Duda. Vamos ver se o som dela aí melhorou. Melhorou? Aqui tá ótimo pra mim. Coloca aí, pessoal, legal, também. legal, legal. Se tiver bom pra todo mundo. Fala aí, Duda, pra gente. Beleza. Então, eu vou continuar falando. Se alguém falar que tá ruim, a gente vê de novo. Melhorou? Acho que tá ok. Melhorou. Então, tá bom. Bom, eu estudo desde 2016, como eu tava falando. E eu comecei a estudar oratória porque mesmo eu sendo muito comunicativa, eu não conseguia mostrar o meu potencial de verdade. E quando eu ia, mesmo eu tendo na minha cabeça muita coisa para falar, muita coisa para oferecer, na hora que eu ia efetivamente falar, as coisas não saíam, eu não conseguia falar da forma que eu planejei. E aí uma coisa que eu sempre uso para mostrar o quanto eu era insegura e não conseguia, falaram que ainda tá com eco. Você tem um fone para usar? Tenho, pode tentar. Tá. Vamos lá, a gente vai resolver aqui, galera. Quem tiver afim mesmo de aprender, segura aí um pouquinho, tá? Que a Duda vai colocar o fone aí. A gente vai falar sobre medo de falar em público, quando que é normal, quando é um medo normal, quando é uma fobia, certo? Então a gente vai trazer isso aqui para você identificar isso, primeiro as causas, as consequências e depois para você conseguir se sair bem, certo? Na sua apresentação. Ok, coloquei aqui. Agora acho que vai. Eles estão falando que parece que tá saindo do seu aparelho. Do meu? Será que é o meu? Peraí, então. Vamos lá, eu tô fazendo como eu sempre faço. Vou colocar aqui. Vai dar certo agora. Pronto. Vamos lá. Tá. Ah, agora eu acho que parou. Show. Tá. Valeu, galera. Vamos lá. Bom, então eu comecei a estudar oratório porque eu era insegura e tal. Pra vocês terem noção de quão insegura eu era, eu não conseguia, por exemplo, chamar. Quando eu chamava amigas aqui pra minha casa, por exemplo, pra gente conversar, eu não conseguia chamar uma amiga só. Eu chamava sempre 2 ou 3, porque eu não me sentia interessante o suficiente. Eu achava que eles não iam gostar do que eu ia ter pra falar. E aí eu não chamava uma pessoa só, porque eu ficava, cara, o que eu vou falar pra essa pessoa? Eu tô aqui sozinha com ela, eu não vou ser interessante, ela não vai gostar do que eu tenho a falar. E esse era o nível de insegurança que eu carregava. Então, mesmo eu sendo extrovertida, mesmo eu conseguindo apresentar, falar em público em certa medida, eu não conseguia falar do jeito que eu queria, não saía por nada do jeito que eu queria, eu não conseguia defender as coisas plenamente do jeito que eu queria. Então, isso começou a me atrapalhar muito. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Falei, eu preciso melhorar. E aí, então, desde 2016, eu venho melhorando, entendendo não só o ato de falar em público, então as técnicas que a gente pode usar de linguagem corporal, de linguagem verbal para melhorar em público, mas também o que tem por trás disso. Porque um dos meus diferenciais, é uma coisa que eu friso muito no meu Instagram, é exatamente o fato de que oratória não está baseado só em técnica. Se eu chegasse, Joana, e falasse aqui um monte de técnica, de mexer a mão, de falar, não ia adiantar de nada. Porque o problema maior das pessoas é literalmente o medo de falar em público. Então, não adianta eu falar de técnica, não adianta o que você tem que fazer necessariamente. O que adianta é se você consegue efetivamente vencer o seu medo, vencer a sua limitação, para você ir e mostrar todo o seu potencial. Então, vou começar por aí. Primeiro, então, relacionado à questão da insegurança, né? Isso, para o pessoal entendendo. Acho que ficou mudo aqui para mim. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Eu vou começar, então, exatamente pelo medo de falar em público. Essa insegurança que tá por trás disso. E aí, se vocês forem se identificando, curte aí ou comenta para eu saber que vocês estão entendendo e se identificando com o que eu tô falando. A primeira coisa, normalmente, que a gente sente sempre que a gente
acha que vai ter que falar em público, ou que alguém fala pra gente que a gente vai precisar apresentar um trabalho, fazer uma palestra, apresentar um TCC, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: o que as pessoas que estão me ouvindo vão pensar? Como elas vão me julgar? O que elas vão falar do que eu tô falando? O que elas vão pensar de mim quando eu estiver lá? No que elas vão reparar? Então, o nosso medo de falar em público não está relacionado com o ato em si de falar em público, mas sim com a insegurança que a gente sente e o medo de julgamento que a gente sente. Então, quando você vai apresentar para uma banca de TCC, principalmente uma banca de TCC, que eles estão lá efetivamente para julgar o que a gente está falando, não basta a gente achar que se preparar com texto, ter tudo lá, é o que vai resolver. Você precisa também entender e identificar o seu potencial naquela situação. Ótimo. Pode Só falar. complementando, isso justifica o fato de muita gente, coloca aí se você se identifica com isso que eu vou falar agora, coloca aí eu também. Muita gente estuda a fala, né, o roteiro, o texto, estuda várias vezes, ensaia várias vezes, tá super bem, sabe super o assunto, mas chega na hora, trava, esquece. Trava. Não consegue, né? Então, quem se identifica com isso, né? Não, porque acha que não é só sobre estudar, não é só sobre estudar o seu roteiro, o seu texto, é sobre essas questões que a Duda está trazendo aqui pra gente, né? Exatamente. Então, uma coisa assim, para início de conversa, início de tudo, uma coisa que a gente tem que prestar atenção sempre, antes de tudo, é na nossa mensagem e no nosso objetivo. Prestar atenção no outro só tira o foco do que a gente tem que fazer e do que a gente tem que apresentar. Então, o foco na sua mensagem, o foco no que você tem que passar é o essencial. E mesmo num cenário em que a gente vai apresentar para uma banca de TCC, a gente precisa se preocupar com o que a gente vai fazer e entender que a consequência de uma apresentação bem feita é um julgamento positivo. Não adianta a gente ficar louco pensando no julgamento que vai vir se a gente não presta atenção e foca primeiro no que a gente precisa fazer. Então, primeiro, gente, uma coisa que eu quero tirar da cabeça de vocês é ficar se preocupando com a banca julgadora. É ficar se preocupando com quem vai estar te olhando. Quem vai estar te olhando, ó, eles estão ali como mero espectadores do seu potencial e tudo que você preparou para apresentar ali. A primeira coisa tem que ser isso. Uma segunda coisa, já emendando aqui, a sua banca avaliadora não está contra você. Isso é uma coisa que eu falo sempre, não só para apresentação de TCC, mas para qualquer apresentação que você vai fazer. Quem tá te assistindo, a sua plateia, o seu público, não tá contra você. Eles não estão ali pra te sacanear, eles não estão ali pra te sabotar. Eles estão ali simplesmente pra ver que você sabe fazer o que você foi pra fazer. E se você souber, é o suficiente. Então você não precisa ficar se preocupando, ai meu Deus, eles vão reparar em cada coisinha, cada dedo que eu tiver fora do lugar, porque eles querem me reprovar. Não, muito pelo contrário. A banca tá ali torcendo para ela ver boas apresentações. Então ela tá torcendo para você conseguir. E essa visão, essa ressignificação da banca do TCC faz toda a diferença pra gente. Porque se a gente entende que eles estão ali para sabotar a gente tem uma reação. Agora, se a gente entende, realmente acredita que eles estão ali querendo que a gente tenha sucesso, nossa reação, tanto voluntária quanto involuntária, é completamente diferente. Então tenham isso em mente, gente, antes de tudo e qualquer coisa. É muito interessante. Pode falar. Desculpa, Duda. Eu sempre falo isso também. Então, para as pessoas não levarem para o pessoal, não é pessoal. Por exemplo, a banca vai avaliar, ela vai ver pontos de melhorias, porque nenhum trabalho é perfeito. Então, você tem que entender. A banca vai me mostrar pontos que o meu trabalho pode melhorar. E ótimo, maravilha nisso. Certo? Então você não tem que levar para o lado pessoal, porque foi comigo, porque sou eu. Não é sobre isso, né? Então é justamente isso que a Duda falou. E o que ela falou anteriormente
Em relação a, se você se preocupa tanto com a avaliação antes de se preocupar com o que você vai fazer, como que você quer uma avaliação boa se você não está se preparando para fazer uma apresentação boa, né? Então, é basicamente um resumo aí, que é só complementando. Isso aí. E isso parece, a gente pode achar que é meio bobo, né? Essa questão de ressignificar como a bancada olha a gente, mas a psicologia comportamental, ela fala exatamente, muitas vezes a gente costuma pensar que as nossas emoções que controlam as nossas ações. Então a gente e acha que as emoções também controlam nossos pensamentos. Então a gente acha, por exemplo, muitas vezes a gente acha que a gente está com raiva e não tem o que fazer, a gente está nervoso e não tem o que fazer. Muito pelo contrário. A gente são os nossos pensamentos que controlam as nossas emoções. E, consequentemente, as nossas emoções controlam as nossas ações. Então, se você ressignifica o seu pensamento, ressignifica como você enxerga a pessoa que está te julgando, que está te orientando, que está ali para te avaliar, consequentemente, as suas emoções vão ser outras. Eu vou fazer uma pergunta para você, Joana. Vamos supor que você vai conversar com alguém, e vocês de casa imaginem isso também. Você vai conversar com alguém, conhecer alguém novo, você está conversando. E aí a pessoa está toda hora mexendo no celular, ou olhando para o lado, para o outro, olhando no relógio. Qual é a primeira coisa que vai surgir na sua cabeça? Que a pessoa não tá me dando atenção, né? Tá preocupada com outras coisas ali, com algum horário, ou tem alguma coisa importante, algum compromisso, ou tá esperando uma resposta, né? Arrasou. Você, Joana, é uma pessoa que já tem uma cabeça ressignificada nesse sentido. Porque a maioria das pessoas que eu pergunto, e provavelmente alguém aí que está assistindo pensou nisso também, a maioria das pessoas pensa o contrário. Pensa que a pessoa não está olhando para ela ou está mexendo no celular porque não está gostando de conhecer ela, não está gostando de conversar com ela. E as duas reações que saem daí são completamente diferentes. Se você entende, mesmo que não seja real, porque pode ser que nenhuma dessas situações seja real e seja um outro motivo que a pessoa está assim. Mas se você entende que a pessoa não está gostando de você em específico, você vai ter uma reação. Você vai ficar nervoso, você vai se embolar, não vai conseguir colocar para frente o que você quer falar, se expressar. Agora, se você entende que a pessoa está preocupada com uma questão do trabalho, que ela tem uma resposta para receber, a sua reação automaticamente muda. Você passa a entender, beleza, o problema não está em mim, então eu vou continuar falando, vou continuar lidando como se tivesse tudo bem. Então tá vendo como que os pensamentos controlam a ação e a ação controla a nossa reação? Então a gente precisa, antes de tudo, entender isso da bancada avaliadora. Ela não tá ali para jogar a gente para baixo. Ela não tá ali porque é a gente que tá apresentando, ela quer cagar a nossa apresentação. Nada disso. Ela tá ali para fazer o trabalho dela. E você tá ali para fazer o seu. São dois cenários assim que não são conectados. Se você fizer um bom trabalho, se você estiver focado no seu, em que você tem para apresentar, cara, estourou. Ela vai entender e ela vai te avaliar da forma que você apresentar. E aí a gente entra numa coisa que eu preciso falar antes de qualquer outra coisa mais específica da oratória, que uma premissa da oratória que muita gente não entende ou ignora porque que é o caminho mais fácil, é que a gente tem que estar 100% preparado e tendo domínio do que a gente tem para falar. Muita gente vem pedir para mim, nossa, eu não consigo lembrar do que eu tenho que falar numa apresentação do trabalho da faculdade. Aí eu pergunto, tá, quanto tempo antes você estuda? Ah, eu pego 2 dias antes para ler. Não existe milagre que resolva. E óbvio que o TCC, né, não é um trabalho de escola, a gente não vai pegar 2 dias antes para ler. Mas é fato que a maioria das pessoas quer ter uma autenticidade e uma naturalidade na hora de falar que não condizem com o tanto que a pessoa estudou. Não condizem com o domínio que a pessoa tem do tema. Então, muita gente acredita, né? E isso é uma falsa crença que tem que ser rebatido o tempo todo, que a oratória e falar em público é dom. Então, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, que é um grande orador, a Brené Brown, que é outra grande oradora, o Obama, a Michelle Obama, todos esses, eles não são naturalmente bons. Eles conseguem ser naturais
e conseguem ser autênticos porque eles ensaiaram tanto, têm tanto domínio, se prepararam tanto, que quando eles chegam lá, eles conseguem fazer de forma natural. Eles conseguem brincar com as palavras, eles conseguem se relacionar de forma fácil com a apresentação. Então, isso provavelmente é uma coisa, Joana, que você fala, né? Quando você vai mentorear para TCC e tal. Ter domínio do que você tem a falar é uma das coisas mais essenciais que você pode fazer para conseguir fazer uma boa apresentação. Isso, deixa eu só complementar, Duda. Então, o domínio é importante. A gente falou que não é só estudar, né? Mas o domínio é uma parte importante, porque isso vai te dar uma segurança relacionada ao conteúdo. Então, dominar o conteúdo, se dedicando. Então, como a Duda falou, não adianta você querer apresentar daqui 2 dias e começar a estudar hoje, né? Então, o teu domínio provavelmente não vai ser tão excelente quanto deveria ser. E quando você domina isso, aliado a outras técnicas, você consegue arrasar na apresentação, dar um show, como eu falo. E eu já vi um vídeo, não sei especificamente se é esse que você... Na verdade, você não citou o vídeo, você citou o Mário Sérgio Cortella. Já ouvi uma palestra dele, que Uhum. ele fala justamente sobre isso, né? Que as pessoas falam, Uhum. elogiando, né? Que ele tem o dom de dar oratória, o Aham, dom, eu já vi né? esse. O dom de falar em público, quando na verdade ele tem anos de estudo, ele tem anos de exposição ao momento, né? À execução Uhum. disso. Então, uma coisa que eu falo sempre: como que você quer aprender a nadar sem entrar na água? Você pode comprar Uhum. 50 mil livros de natação, estudar todos eles, mas se você não aplicar e praticar, se você não entrar na água, se você não realmente tentar dar as primeiras braçadas, que é a mesma coisa de apresentar, você não vai ficar bom nunca, né? Então você não Perfeito. aprende a nadar fora da água. A mesma coisa é a exposição à apresentação. Você não fica excelente em oratória, em apresentações, se você não se expõe a isso. Então, a sua primeira apresentação provavelmente vai ser um pouco, vai ser menos ruim, não, vai ser mais ruim do que a sua segunda, tá? Então, a sua segunda Aham. vai ser melhor, e enfim, sucessivamente. Então, não se Perfeito. cobre em ser excelente, como a Duda falou, em ser o 100%, em ser perfeito, principalmente se é a sua primeira vez. Claro que você vai ali para dar o melhor, você quer ir lá para conquistar o seu 10, porque a parte da apresentação do TCC também é uma parte que conta da sua nota. Uhum. Então, isso que ela falou é super importante. Isso aí. E emendando nessa questão da prática aí, eu vou falar dessa questão da prática, eu vou falar de mais uma questão teórica e depois eu vou entrar para coisas práticas que podem nos ajudar também a vencer, ou mesmo que a gente não tenha vencido ainda a vergonha, porque eu costumo falar que o medo sempre acompanha a gente, coisas que a gente pode fazer para demonstrar mais confiança. Então, essa questão da prática aí, parece clichê e muita gente, quando eu falo, que tem que praticar, muita gente fala, mas eu não quero praticar. Mas não é tão importante, chegar lá na hora eu vou fazer e tal. A prática, ela não é apenas clichê falar que a prática leva à perfeição. A psicologia cognitiva, ela fala hoje que o nosso cérebro os estudos chegaram à conclusão de que o nosso cérebro, ele é quase um plástico, assim. E a parte dele que a gente pratica, literalmente tem a capacidade de crescer ao longo de toda a nossa vida. Crescer em tamanho mesmo. Então, o fato de que a prática leva à perfeição é porque os traços neurais do nosso cérebro, eles ficam cada vez mais fortes naquela área que a gente está praticando, se a gente pratica sempre mais e mais. Então, se a gente coloca em prática, é inevitável a gente melhorar. A sua primeira apresentação pode não ser a melhor, não vai ser a melhor. A sua segunda pode dar errado, terceira, quarta. Mas vai chegar um momento em que você vai estar muito melhor de quando você começou. Então, se você vira pra mim, mas Duda, eu tenho uma oportunidade de fazer o TCC, uma só. Então, ensaia em casa, ensaia pra sua família, ensaia na frente do espelho, ensaia na frente do celular, onde quer que seja. Porque se não tiver prática, não adianta quantas técnicas você souber, não vai funcionar. A prática que te leva à perfeição. Então é através da prática que você consegue colocar mesmo e fazer tudo que eu vou falar aqui. Agora, nessa parte teórica ainda,
Uma coisa que é meu bordão, tá lá na minha bio, inclusive, que eu falo sempre aqui. O nosso medo de não mostrar o nosso potencial tem que ser muito maior que a nossa vergonha. Então, se você fica pensando só na sua vergonha, no quanto vai ser difícil, no quanto você foca. Deu uma travadinha aqui, mas voltou, eu acho. Foi. Se você fica pensando só enquanto você tá nervoso, enquanto você não vai conseguir, você não foca no fato de que aquilo é necessário para você passar e literalmente exercer o que você quer fazer na vida. Então, cara, para de focar, ai meu Deus, a vergonha não vai embora, ai o nervosismo não vai embora, a timidez não vai embora. Realmente não vai. Os maiores empresários e donos de empresas hoje, eles continuam tendo medo, eles continuam tendo inseguranças. Mas a diferença entre essas pessoas que cresceram e alavancaram e as pessoas que não crescem e saem do lugar são duas principais. A ação, as pessoas fazem, elas não deixam de fazer, elas praticam. Mas mais que isso, mais profundo que isso, elas fazem mesmo com medo. Elas não deixam o medo parar elas. Se a gente deixa o nosso medo parar a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente deixa o nosso medo nos segurar, a gente não passa nem para uma banca de TCC, que dirá chegar no mercado de trabalho e conseguir se apresentar para um cliente, participar de uma entrevista de emprego, conquistar um lugar nesse mercado que a gente vê que tem cada vez mais pessoas desempregadas. Então a gente precisa parar de colocar a vergonha como o número 1 das nossas responsabilidades. Cara, a vergonha vai vir, o medo vai vir, mas a gente precisa pagar boleto, a gente precisa passar na faculdade. Então para de focar na vergonha e o que na vergonha te faz sentir e começa a focar necessariamente no que você precisa fazer. Tipo, sabe aquele remédio ruim que a gente toma porque tem que tomar e não tem outro jeito? O TCC é esse remédio. A gente precisa fazer. Então, bora pra frente. Tem algumas pessoas na minha faculdade, na minha sala mesmo, que com o meu professor, quando eu cheguei no 5º ano, eu faço direito, né, na FDV. Eu cheguei no 5º período, tô indo pro 6º agora. E um professor de penal do 5º período, toda aula, ele sorteava alguém para fazer 3 perguntas e a pessoa precisava responder essas 3 perguntas valendo ponto extra. E aí, muitas das minhas amigas e pessoas próximas ficavam falando: ai meu Deus, eu não quero fazer isso. Ai meu Deus, que horror ele fazer isso. Não, não quero, isso é horrível e tal. E eu falei várias vezes com ela, eu falei: o que adianta? Ele vai fazer o sorteio do mesmo jeito. Se você for sorteada, você vai ter que falar. Então foca que é uma coisa que não tem jeito. A gente tem que parar de ficar remoendo coisas que não tem jeito, sabe? Então focar que o TCC é um remédio amargo que tem que ser tomado. Ponto. Eu amei essa ideia, eu amei. Só aqui para complementar, né? Isso que você está falando, é questão de ir com medo mesmo. Muitas vezes eu entro até hoje nas lives aqui com medo, né? Então eu venho aqui e dou minha tapa. Eu não sei se as pessoas vão vir, eu não sei se as pessoas vão gostar, mas eu sei que eu vim aqui e vou fazer o meu melhor. Então, aqui o Rony perguntou, né? Como foi na apresentação, no ensino básico? Eu sempre fui muito de ir lá e fazer mesmo. Eu sempre fui essa aluna de tomar a frente, fazer, eu queria ser a primeira a apresentar. Mas, por exemplo, eu tive que apresentar TCC na especialização, no mestrado, pré-projeto e também na prova prática, que eu sou professora concursada. Então, eu precisei passar por uma prova prática. Imagina se eu tivesse deixado o medo me dominar. Provavelmente eu não teria alcançado o primeiro lugar e não estaria dando aula hoje. Então, eu passei para professora e eu não fui ensinada a ser professora, porque eu fiz engenharia, eu fui dar aula na engenharia, eu fiz o concurso para professor, mas não tive uma aula, uma disciplina de como ser professora. No primeiro dia de aula, eu cheguei lá na instituição, eu falei: e agora? Como que dá aula? O que eu faço? Nunca tinha dado uma aula, ninguém nunca tinha me ensinado. Eu falei: eu só tenho que ir lá e fazer. E até hoje eu tenho medo de entrar numa turma nova, eu não sei quem eu vou encontrar, eu fico nervosa, né? Eu não sei se eu vou vai ter que lidar, né? Exato, eu não sei se eu vou conseguir passar o assunto de forma clara para o público que está ali. São diversos públicos, tem alunos mais jovens, tem alunos
mais velhos, inclusive a maioria sempre mais velhos do que eu. Então eu tenho esse nervosismo, mas como a Duda falou, é o remédio amargo que a gente tem que tomar e a gente tem que ir lá e fazer, porque ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer por você. E aí, uma última coisa para a gente fechar essa parte mais teórica, para eu ir para as práticas, porque tá acabando aqui, né? Eu acho que tem limite ainda de 1 hora? Meu perfil tá liberado. A gente começou então a tá dizer. bom. Então tá bom. Mas mesmo assim, eu vou ter que fechar essa parte teórica para a gente ir mais para a parte prática. Uma coisa que eu sempre costumo falar também, e que é muito importante a gente ter em mente, é que quando a gente fica dependendo da aprovação, dependendo do julgamento do outro, a gente literalmente pega as rédeas da nossa vida e entrega nas mãos do outro. A gente deixa de ser protagonista da nossa vida. Em que sentido? Por exemplo, se naquelas perguntas lá que o professor sorteou e fez as perguntas, você tinha a opção também de se recusar a responder. Eu poderia me recusar a responder. Só que se eu me recusasse a responder, a única coisa que eu estaria fazendo seria pegar as rédeas da minha vida e dando para as pessoas da minha sala, porque a maioria do medo que tinha lá era, meu Deus, eu vou errar e todo mundo vai ver que eu errei e tal. Então, eu tinha a possibilidade de recusar e, em hipótese alguma, ter chance de ganhar ponto extra, ou eu tinha a possibilidade de não recusar e ter chance de ganhar ponto extra. O melhor para mim era eu ter a chance de ganhar um ponto extra e garantir um ponto extra na minha nota. Se eu chegasse e deixasse de fazer por causa de medo de julgamento das pessoas da minha sala, eu ia literalmente estar pegando as rédeas da minha vida e tá falando assim, escolhe pra mim aí o que eu vou fazer. Eu não vou escolher o que é melhor pra mim, tá? Vocês escolhem o que vocês acham que eu devo fazer e se vocês forem me julgar, eu não vou fazer. Então, quando você se deixa dominar pela insegurança e pelo nervosismo, você está literalmente deixando o outro decidir o que é melhor para você. Você está perdendo o protagonismo da sua vida. E quando você perde o protagonismo da sua vida, é que você deixa de alcançar o que você tem para alcançar. Então, a gente precisa parar de dar tanta importância para o que o outro fala. Parar de dar importância para o que o outro vai pensar da gente. Independente por exemplo, do que a bancada avaliadora achar de você enquanto pessoa, se você fizer um bom trabalho, eles vão ter que te passar e te dar uma nota boa. Então, para de ligar para julgamentozinho do outro, do que o outro vai pensar. Ponto, ele vai pensar, pensou, acabou. Se ele me der minha nota boa, se eu cumprir o que eu tenho para cumprir, ele tá ótimo. Então, a gente precisa começar, e é meio duro, né, falar isso para quem sente. Eu sei que ouvindo isso, para quem sente esse nervosismo, essa insegurança, é meio duro de ouvir. Mas a gente precisa, às vezes, ouvir coisas duras para a gente conseguir seguir em frente e lidar com esse medo. O medo não vai embora. O medo ele vai ficar ali e vai te acompanhar a vida toda. Basta você saber se você quer se render a esse medo e parar a sua vida, estagnar, ou se você vai lidar com esse medo. Verdade. Até porque o medo, ele é claro, no nível que não, a gente não está falando da patologia, que também existe, ele é algo natural do ser humano. Ele é um mecanismo de defesa. Quando você está em uma situação importante, você está exposto a algo que tem valor para você, tem importância para você, o medo vem a insegurança, a vergonha, enfim, todos esses sentimentos, que nada mais são sentimentos naturais nossos. Então, a gente não pode simplesmente rejeitar e querer eliminar. A grande sacada é a gente saber controlar, mas não eliminar. Uhum. Exatamente. E aí a gente tem, né, a diferença. Eu, inclusive, fiz uma live no meu perfil, chamei uma psicóloga para falar sobre isso, porque era uma coisa que as pessoas tinham muita dúvida, que é a diferença entre o medo simples de falar em público e a fobia. Então, a fobia, e é muito importante vocês saberem para isso, para quando vocês saírem dessa live, se você tem fobia, você não consegue se identificar de forma alguma com o que eu tô falando aqui. Então, se você tem fobia de falar em público, você só de pensar em falar em público te dá crise de ansiedade, te dá síndrome, ataque de pânico, você não consegue sair do lugar, uma coisa que para a sua vida. Então, se você
patológicos, para as pessoas entenderem. Patológicos. Ataque cardíaco, sudorese excessiva, muitas vezes uma diarreia incontrolável. Então, são algumas questões voltadas para a patologia de pessoas que precisam de um profissional Da especializado. saúde. São dois públicos diferentes. Só para Exatamente. vocês entenderem. Agora, exatamente. Agora, se você não é assim, se você sente, beleza, eu começo a suar, eu tremo, eu não consigo lidar, me embolo nas palavras e tal. Se é só isso, vamos, que aqui a gente consegue te dar dicas para você lidar com isso. Então, eu vou entrar agora, Joana, nas partes mais práticas. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar para qualquer apresentação, principalmente do TCC, é que a gente precisa entender que respirar fundo não é um clichê. É uma atividade importante para a gente fazer, tanto antes quanto durante a nossa apresentação. Por que ela é importante? Vou explicar o mecanismo para eles entenderem, para vocês entenderem o quanto isso é importante e faz a diferença. Como a Joana até falou, deu uma pincelada, esses sentimentos de insegurança, de medo, de sentimento de incapacidade, são coisas naturais. Ou seja, se são coisas naturais, o nosso corpo, ele tem mecanismo de lidar com isso. Só que os mecanismos do nosso corpo, eles estão um pouco ultrapassados, por assim dizer. Por quê? Porque as mudanças na sociedade foram muito mais rápidas do que o nosso cérebro conseguiu efetivamente acompanhar. Então, o nosso cérebro ainda entende que sempre que a gente está frente a uma situação de medo, ele decodifica, ele entende que a gente está frente a uma situação de perigo. E aí, ele solta muita adrenalina no nosso sangue. E o que essa adrenalina faz? Ela tira o oxigênio do nosso cérebro, joga para os nossos músculos, para a gente ter a possibilidade de ou se esconder e o músculo conseguir ficar ali rígido, parado, para a gente se esconder, ou para a gente correr, lutar, fugir. Então, Então, o nosso cérebro, na maior boa intenção do mundo, ele tira sangue e, consequentemente, oxigênio do único órgão que a gente precisava de oxigênio naquele momento, que é o cérebro. Então, ele tira todo o nosso oxigênio e manda para os músculos. E aí, quando a gente respira fundo, a gente consegue jogar esse oxigênio de volta para o cérebro, acalmar os nossos batimentos cardíacos e lidar com isso de forma mais fácil, mais tranquila. Então, eu sempre falo, antes da sua apresentação, para um pouco. Em vez de ficar naquele frenesi, aquela correria que a gente fica e deixar os batimentos cardíacos ficarem uma loucura, para. Respira. Respira uma vez, duas, três, até você sentir os seus batimentos cardíacos voltando um pouco à normalidade. Porque isso, com certeza, vai te ajudar a ocupar seu cérebro. E aí fica mais fácil você lembrar das palavras, lembrar do que você ensaiou, lembrar do que você praticou, do que você tem anotado, de todo o domínio que você tem naquele conteúdo. Então, começando sempre, qualquer apresentação a partir de agora, vocês vão começar respirando fundo. E vocês vão ver a diferença que isso faz, tanto psicologicamente quanto biologicamente no nosso corpo. Beleza. Começando com essa prática aí. Agora eu vou das coisas que você pode fazer para ter mais direcionamento, não perder tanto o direcionamento numa apresentação. A primeira coisa, eu sempre indico escrever um roteiro antes. Isso, na verdade, o TCC se torna meio nosso roteiro, né? E normalmente em TCC tem apresentação em PowerPoint. Então, o PowerPoint também se torna nosso roteiro. Mas um roteiro seu, assim, não um PowerPoint, um roteiro seu do que você planejou falar. E depois desse roteiro, você vai tirar desse roteiro tópicos. Tópicos que, se não tiverem no seu PowerPoint, você vai deixar escrito na mão, ou você vai deixar escrito em algum lugar. Roteiros tópicos muito curtos para te guiar no que você tem que falar. E por que que post-it, qualquer coisa que seja. E por que que você nunca vai escrever coisas longas e sim vai escrever tópicos? Primeiro porque coisas muito longas te deixam robotizado. Então você fica ali lendo aquilo e tal e não consegue fazer de forma natural, que é o que uma apresentação de TCC exige. Segundo, o seu cérebro fica meio engessado ali. Então, se você desliza um pouquinho, erra uma palavra, você fica nervoso, você embola.
Então, escrever tudo, levar escrito tudo corrido, não é uma boa estratégia. E aí, dentro disso, uma coisa também para a gente pensar e começar a entender, que vai parecer óbvia, mas não é uma coisa que a gente para pensar, é que as pessoas que estão te assistindo, a bancada avaliadora, seja bancada, seja um público, seja uma plateia numa palestra, seja um cliente, ele não sabe como você se organizou para falar. Ele não sabe o que você pensou, a palavra que você pensou que ia vir primeiro e qual ia vir depois. Ele não sabe quais palavras você escolheu para falar. Ele não sabe em que ordem você escolheu para falar. Então, se você, em algum momento, desliza e esquece uma palavra e coloca outra no lugar, troca uma ordem, tá tudo bem. Continua a sua apresentação como se nada tivesse acontecido. Eu já vi muita gente se embananando por causa disso. Porque pega, separou, sei lá, a palavra extraordinário para falar. Aí, na hora, fala... Não sei, alguma coisa... Esplêndido. Boa palavra. Aí fala esplêndido. Aí fica, ai meu Deus. Eu falei, aí perde, se embola. Mas ninguém sabe que você tinha preparado espetacular e não esplêndido. Esplêndido tá ótimo para quem te ouviu. Então, a organização em tópicos, ela não só te dá mais liberdade para falar, porque você não fica preso ali lendo, mas ela também te faz entender isso com mais facilidade. Te faz entender que você não precisa ficar engessado. Que você pode falar de forma mais livre, porque as pessoas não sabem o que você preparou. Então, em tópicos, não faça texto corrido e tenha em mente que a pessoa não sabe o que você preparou para falar. Não é sobre decorar, porque quando você decora, é isso que a Duda falou, você esqueceu uma palavra, você esquece todo o resto, você fica nervoso porque esqueceu aquela palavra específica, daquela frase específica que você decorou daquele texto. Não é decorar, é sobre você entender o assunto, por isso que aí entra a técnica de dominar o conteúdo, é você entender e explicar com as suas palavras, de forma que seja entendível, independente se você vai usar a palavra extraordinário, espetacular, esplêndido, se aquela mensagem foi passada correta, então você cumpriu a missão. Exatamente. E aí a gente entra numa... Agora eu que esqueci a palavra que eu ia usar aqui. A gente entra numa questão muito importante, que é, eu não preciso, e muita gente confunde muito isso, uma apresentação perfeita não é uma apresentação sem erros. Uma apresentação perfeita é uma apresentação que passa de forma eficaz a mensagem que tem que passar. Então, você não precisa não esquecer palavra nenhuma, você não precisa não travar em momento nenhum. O que você precisa é reduzir ao máximo isso. Então, se preparar, reduzir para você não ficar parando a apresentação o tempo todo. Mas esquecer uma palavra ou outra, travar ali, dar uma respirada, parar para pensar, tá tudo bem. Até porque a sua banca avaliadora entende que você não é um robô. Ela sabe que você é uma pessoa que pode esquecer uma palavra ou outra. Então, o importante, o essencial, é você não esquecer as coisas que você tem efetivamente que falar. Então, se você fez um projeto sobre, não sei, medicina veterinária, sobre a saúde animal, você não pode esquecer de falar sobre a saúde animal, óbvio. Mas você esquecer uma palavra e lembrar ali no meio, cara, tá tudo bem, não tem problema algum. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Uma apresentação perfeita não é a que não tem erro nenhum. Uma apresentação perfeita é a que cumpre o seu papel, entrega a sua mensagem e cumpre o seu objetivo. E agora, então, eu vou para coisas da linguagem corporal que podem nos ajudar. Uma apresentação, ela não é só linguagem verbal. Tanto para quem nos assiste, quanto para a gente mesmo. Então, tem uma professora e psicóloga de Harvard, não sei se já ouviu falar dela, Amy Cuddy. Ela tem também várias palestras, ela é muito boa, vale a pena assistir. Ela fala, exatamente, ela fez vários estudos sobre a linguagem corporal. E ela fala que nosso corpo e nossa mente estão sempre conversando. Então, a gente precisa mandar as mensagens certas. A gente precisa aprender a mandar as mensagens certas. Então, muitas vezes, antes da gente ir para uma apresentação, qual a postura que a gente está?
a gente está olhando para baixo, mexendo no celular ou lendo alguma coisa assim, nos preparando tudo assim, com o ombro para baixo, a cabeça para baixo, olhando para baixo. Na maioria das vezes que eu vi alguém se preparando para uma apresentação, a pessoa estava assim, lendo, anotando e tal. E óbvio que é importante a gente ler, é importante a gente saber. Mas imediatamente antes da sua apresentação, não faça isso. Você precisa já estar com uma boa postura, um olhar reto, porque isso tem, literalmente, a capacidade de enviar hormônios positivos para o seu cérebro. Então, a confiança que você vai exibir, mesmo que você não tenha ela vem, primeiro de tudo, da sua linguagem corporal. E a linguagem corporal também tem a capacidade de sugar de você essa confiança. Então, se você fica o tempo todo assim, se você fica com as mãos assim, mexendo na unha, mexendo no cabelo excessivamente, tudo isso passa mensagens de desconfiança e nervosismo para o outro e também passa para a gente. O nosso corpo sente e entende isso. Então, se você quer transparecer confiança, você precisa acertar, antes de tudo, a sua postura. Não adianta achar que isso não importa. E essa postura também importa para o outro. Também importa para quem te assiste. A banca avaliadora, ela vai começar a te avaliar antes mesmo de você abrir a boca. Como a gente faz com todo mundo. Eu duvido, Joana, e quem está assistindo, que vocês, como eu, esperam a pessoa começar a falar para ter preconceitos, conceitos pré-estabelecidos sobre a pessoa. A gente começa a pensar coisas positivas ou negativas antes mesmo da pessoa abrir a boca. Então, Quando a gente talvez... observou, já começa a julgar. Exatamente. Às vezes nem de uma forma intencional e às vezes a gente julga de forma positiva. Fala, caramba, aquela pessoa parece confiante, aquela pessoa, ela sabe do que ela tá falando, ela tem domínio. Às vezes antes da pessoa abrir a boca. Então, a nossa linguagem corporal, ela tem muito poder de ser eficaz nesse sentido. Então, gente, prestem muita atenção na linguagem corporal de vocês. Isso faz toda a diferença, tanto pra gente quanto para as pessoas que estão assistindo. Outra coisa, olhar nos olhos da banca avaliadora. Olhar nos olhos da banca avaliadora. Não ficar olhando para o lado, para o outro, para a parede. Busque os olhos deles e olhe. Quando você estiver falando, olhe um pouco para um. Terminou um raciocínio, olha um pouco para outro. Porque assim, quando a nossa sociedade ela foi se formando, e a sociedade entende hoje, mesmo que involuntariamente, que quando a pessoa não olha nos nossos olhos, ela tá o quê? Normalmente, quando a pessoa não olha nos olhos, tá o quê? Tá com Gerando um vergonha, assim. tentando fugir daquela situação, tá se sentindo às vezes inferior àquela outra pessoa que tá ali. E principalmente tá mentindo. A sociedade tem uma avaliação muito dura disso. Então, se você não olha nos olhos na hora de falar, é porque você está se sentindo inseguro, ou você está nervoso, ou você está mentindo, ou você não quer dizer o que realmente que você está dizendo. Então, olhar nos olhos por si só transmite muita confiança. Então, se você é uma pessoa que não tem muita confiança, tem medo, se sente inseguro, a primeira coisa que você precisa fazer é acertar a sua linguagem corporal para ela te ajudar a passar essa confiança antes mesmo de você abrir a boca. Porque aí quando você abrir a boca, você vai só comprovar para quem está te ouvindo aquilo que eles já pensaram sobre você, que você é uma pessoa confiante. Então a linguagem corporal ela é essencial. Tem um vídeo, uma palestra lá no TEDx, que eu não lembro quem é agora, eu assisto várias, eu não lembro o nome dele, mas eu acho que o nome da palestra é Como Prender a Atenção das Pessoas mesmo falando besteira. É algo assim. Então ele mostra o poder da linguagem corporal, da presença que ele tem lá ali naquela apresentação. E ele vai prendendo a atenção das pessoas, ele não está falando nada com nada. Mas a forma como ele se apresenta, se coloca, parece que ele é a pessoa mais inteligente do mundo ali. Então é isso que ele demonstra na palestra dele. Ele fala sobre isso, que ele não está falando nada com nada, mas ele está transparecendo agora confiança, parece que ele está sabendo sobre o assunto e tal. Então, essa linguagem corporal faz toda a diferença. Sim. E a gente nem precisa ir tão longe. Para quem, por exemplo, não assistiu essa palestra, é só a gente pensar nos nossos políticos.
Gente, ano vai, ano vem, ano vai, ano vem. E nossa educação não melhora, a educação no Brasil não melhora, as coisas não melhoram. Mas todo ano tem um político que consegue ir lá e se vender falando que vai melhorar a educação, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Exatamente porque ele usa a comunicação, a linguagem verbal dele, para fazer as pessoas confiarem neles. Então, isso é extremamente visível na nossa sociedade hoje. As pessoas são de aparência, não adianta a gente achar que não. A gente pode até falar, né? Nossa, isso é injusto. Quem não consegue passar confiança com a linguagem corporal e tem potencial vai ficar sem ser visto. Isso é muito ruim, muito injusto. E pode até ser. Tem muitos momentos, muitas situações que isso é injusto. Mas é o jogo. Então, se você quer demonstrar confiança, mostrar que você tá ali para realmente fazer o que você veio para fazer, que eles podem confiar que você sabe do assunto, comece pela linguagem corporal. Senão, não tem saída. Você vai ser visto como uma pessoa que não tem confiança. E aí, dentro da linguagem corporal também, eu quero falar mais algumas coisas. Outra coisa da linguagem corporal que passa muita confiança e mais que isso faz você cativar as pessoas. Por que a gente precisa cativar? As pessoas, elas, além de serem levadas pela confiança, elas são levadas muito pela empatia. Então, alguém, ela pode gostar do que você está falando, gostar da forma que você está falando, não necessariamente porque ela gosta do seu conteúdo, mas porque ela gostou de você. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que seguem outras no Instagram, seguem outras em outras redes sociais, não necessariamente porque querem saber do assunto que ele tem para falar, mas gostam dele, gostam da vida dele. E isso não é diferente em nenhuma apresentação. Numa bancada de TCC, é muito mais fácil que você alcance uma boa nota, alcance a aprovação das pessoas dessa bancada, se eles sentirem empatia com você, se eles gostarem da sua apresentação e tudo mais. E o que faz essa empatia vir à tona? Um ar de sorriso no rosto. Você, Joana, não sei se você faz isso voluntária ou involuntariamente, mas você domina isso muito bem. A todo momento que eu tô falando aqui, você em momento nenhum ficou com a cara fechada, ficou olhando sem falar nada. A todo momento, você tá com um ar de sorriso no rosto, com a boca pra cima, né? Com ar de sorriso. Voluntário, Involuntário. aqui na live também, junto com a galera, né? Que essas técnicas aí, eu vou narrar. Mesmo, então, é seu isso. Mas isso é sensacional, porque a pessoa sente que não só você tá ali com ela, mas que você tá querendo estar ali. Então, se a pessoa sente que você quer estar ali, ela se sente automaticamente mais envolvida por você. Então, você, por exemplo, vou usar o seu exemplo de novo. Você tá sempre com a boca para cima aqui levantada, e à medida que eu vou falando, você vai concordando comigo. Isso também é uma coisa muito legal, não só para a bancada de TCC, mas para entrevista de emprego, tudo isso. Quando o seu avaliador, por exemplo, for te fazer pergunta, for falar alguma coisa, à medida do que ele for falando, vai concordando com a cabeça. E mantenha esse ar de sorriso. A Laís, acho que é Laís, não sei pronunciar o nome, mas ela falou, por conta do nervosismo, muitas pessoas se fecham na hora da apresentação. E é exatamente por isso que eu sempre trago isso quando eu vou falar de medo e vergonha. Porque a maioria das pessoas, seja numa entrevista de emprego ou numa apresentação, por causa do nervosismo, fica assim, olhando para um lado, para o outro. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa manter o ar de sorriso, porque a gente conquista a pessoa. E mais do que isso, pra vocês terem noção de quanto o sorriso é importante. Estudos demonstram que pessoas que são consideradas, aliás, pessoas que sorriem são consideradas mais bem-sucedidas, sem ninguém saber nada da vida delas. Então, pessoas simplesmente pelo ato de sorrir são consideradas mais bem-sucedidas. Então, tudo isso passa mensagens para quem está te vendo, quem está te escutando. Então, o sorriso é essencial na nossa linguagem corporal. Para além disso, na nossa linguagem corporal, uma coisa essencial é movimentar as mãos. Principalmente numa apresentação que a gente vai ter, normalmente a apresentação de TCC, né? É com muito dado, muita pesquisa. Não é só uma história legal de ouvir, não é nada que vai, né? Que é só história e que vai cativar as pessoas só. Não, é informação, é tabela, é pergunta, é resposta. Técnicos. Isso, termos técnicos. Então, se você mexe as suas mãos,
você consegue envolver as pessoas mais do que no que você está falando, mesmo que você esteja falando de informação, de termos técnicos. Então, isso é muito fácil de entender, né? Quando a gente, por exemplo, uma pessoa, se você for para um país que você não fala a língua, a primeira coisa que você vai tentar fazer para se comunicar melhor é gesto. Você vai falar ali, você pode até tentar falar a língua, mas os gestos eles vêm juntos. Tipo, quero comer. Aí você faz assim, quero comer. Sempre que você vê alguém tentando ser entendido, é por meio das mãos. Isso porque as mãos têm muita capacidade de ser uma grande aliada ou uma grande inimiga da nossa comunicação, da nossa mensagem verbal. Então, à medida que você for falando, e me conta aí se vocês repararam isso, mesmo eu estando num espaço pequeno, que eu nunca deixo minhas mãos escondidas. Nunca. E, além disso, não basta só a gente mexer a mão. A gente precisa mexer a mão desenhando, e isso é muito legal gravar, desenhando o que a gente fala. Então, se você pega e faz só isso aqui com a mão, fica assim, 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 não adianta de nada. E, inclusive, pode atrapalhar a sua comunicação. Porque você vai ser vista como uma pessoa que não tem domínio do seu corpo e tal. Então, quando você for falar, se você está falando de uma coisa rápida, que acontece muito rápido, suas mãos vão acompanhar esse movimento. Agora, se você está falando de uma coisa lenta, que anda devagar, um processo lento que acontece na sociedade, sua mão também vai agir lentamente. Se eu estou falando de uma coisa grande, minha mão abre. Uma coisa pequena, minha mão fecha e fica aqui no meio. Então, tudo isso faz com que a pessoa se sinta e consiga imaginar com mais facilidade o que eu estou passando para ela. Então, as mãos, elas são, assim, uma grande amiga da nossa comunicação. E, inclusive, elas podem ajudar a gente a se soltar um pouco, né, na hora de falar. Se vocês começarem a praticar em casa, vocês vão perceber que é muito mais fácil você falar com desenvoltura se você estiver movimentando as mãos. Agora, se você está com a mão para trás ou com a mão no bolso, é muito mais difícil você colocar vontade, você colocar, né, emoção no que você está falando. E aí você não cativa a pessoa, né? Boa, maravilha. Duda, deixa eu falar uma coisa. O Instagram tá atualizando bastante. Eu tô com medo de derrubar a E nossa fechar. live. Mais de uma hora, mas devido às últimas atualizações, eu não queria correr o risco de não conseguir deixar essa live salva, porque tá muito preciosa. E então eu vou precisar te interromper aqui. Tudo bem. Uma hora passou super rápido, mas eu queria super agradecer a sua participação. Gente, o que é que vocês acharam da live? Coloca aí nos comentários. Eu queria agradecer. Eu aprendi muito em uma hora aqui, várias coisas que conscientemente eu fazia, mas eu não prestava atenção no significado dessas coisas. E, enfim, a live vai ficar salva. Eu queria muito te agradecer a tua participação. Eu vou pedir, antes de dar a fala para você, pedir para o pessoal tirar um print e marcar. Mas já acabou. Tirar um print e marcar a gente nos stories para a gente repostar vocês. Pode falar, Duda. Não, só falar que, infelizmente, tinha mais coisa, né? Sempre tem mais coisa pra gente falar, óbvio. Então, se vocês se tiver ficado alguma dúvida que a gente não respondeu, me procura lá no Instagram, que eu vou estar super disponível pra responder. E eu tô sempre postando mais conteúdos lá, né? Se tiver alguém aqui do meu Instagram também, sigam a Joana, porque sensacional os conteúdos que ela posta. Eu tô acompanhando muito também. E se vocês quiserem mais dicas, pode me falar lá que eu tô disponível. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em participar aqui. Eu também, Duda. Só para finalizar, eu conheci a Duda aqui no Instagram e ela tem um e-book maravilhoso de oratória que eu também já adquiri, eu fiquei apaixonada. Eu falei, Duda, vamos fazer uma live que o pessoal precisa aprender essas coisas aqui que você ensina, tá? Então vamos fazer o print, vamos pose pro print. Vai, pessoal. 1, 2, 3. Tirou. Agora vamos tentar juntar o rosto, Duda. Eu boto o meu rosto assim e você bota o seu rosto pra baixo, tá? Pra eu colocar na capa. Vai. Peraí, deixa eu ver. Acho que foi. Depois eu boto na capa normalmente.
Tá bom? Muito obrigada a participação de todo Obrigada mundo. Obrigada, você. Duda. Eu amei te conhecer. Espero que a gente consiga fazer outras lives, tá Com bom? certeza. Obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês. O Instagram da Duda é Duda. Fala teu sobrenome, que eu não sei Duda falar. Larraz. Vou colocar Larraz. aqui, porque é difícil de entender. Esse aí. Lahas, não é isso? Isso. Pronto. Colocou aí pro pessoal. Fiquem com Deus, galera. Deus Obrigada. abençoe vocês. E até a próxima live.